nós temos duas situações diferentes. Nós temos mulheres que ainda não empreendem no físico, né, que ainda não tem a sua loja, ainda não tem o seu espaço físico e já estão criando o seu negócio direto no digital. Gente, isso aqui há um tempo era muito pouco visto, porque a gente tinha essa impressão de que a gente precisava de um investimento em um espaço físico para passar confiança, para passar credibilidade. Só que com a pandemia, tudo isso mudou. Não é? Hoje a gente encontra credibilidade em diversas outras formas, porque o que era autoridade em espaço físico, hoje a gente não pode nem visitar mais, né? Eu estava até conversando isso com a minha irmã esse final de semana, que eu falei para ela como hoje, para mim, é difícil entrar em uma loja grande, né? Vamos dizer, uma loja de roupa grande, multimarca, enfim, que eu já penso, gente, quantas pessoas que pegaram essa peça, será que higienizaram? Será que o trocador tá certo? Eu acho que a gente vai ficando um pouco receosa com essas coisas. Então, o que era autoridade antes pra gente, né, de você se investir em um espaço físico, hoje acabou virando realmente descartável. Hoje não é mais necessário a gente encontrar um espaço físico para dar credibilidade para aquele lugar. Mas essa credibilidade, essa autoridade se transformou gigantemente, né? 10 anos, 20 anos em 2 anos, que são esses anos que a gente está passando, por conta de todo esse distanciamento imposto, de tudo isso que a gente está vivendo. Então, o número de pessoas que começaram a empreender só no digital cresceu muito. E a gente viu o quanto isso é válido. Por quê? Porque antes a gente precisava de um dinheiro enorme, né, gente? Um investimento grande, obra, um espaço, aluguel, acabamento, tudo isso para começar um negócio. E hoje não. Então, quando você tem um espaço físico e a gente está pensando em investimento, o que a gente está falando que é necessário e que é realmente não só um diferencial, mas que não é mais opção? É você investir de acordo com o seu posicionamento, de acordo com aquilo que você quer atingir. Tanto é que isso é tão real que se você quer fazer o contrário, se você quer se posicionar como uma marca mais acessível, mais baixo custo, você não pode fazer uma vitrine totalmente alto padrão, porque as pessoas que estão ali podem se sentir até intimidadas por tudo aquilo, não é? Por quê? Porque a gente já começa a ter uma percepção daquela marca, do seu posicionamento antes da gente entrar. Então isso acontecia muito no espaço físico, quando a gente precisava de um investimento muito maior para seguir o padrão da nossa empresa, né? Que hoje a gente não precisa. Então, hoje, como que a gente faz? Como que a gente entrega esse posicionamento da nossa marca sem ter um espaço físico, gente? A gente precisa se posicionar, passar o nosso posicionamento pelo mundo digital, pelo meio digital. Então, quando a pessoa começa no meio digital, eu não tenho um espaço físico, tá? Porque quando ela tem um espaço físico, ela vai levar esse posicionamento dela para o meio digital. Mas quando ela começa no meio digital, que é o caso aqui de algumas alunas, né? Por exemplo, a Vi, que está começando a marca dela de malha, né? De academia, e também tem a Má, que faz porcelana, que vende só pelo Instagram, enfim. O que elas vão ter que fazer, gente, para ter um mínimo de uma marca posicionada no Instagram, né? Passar o posicionamento dela através das redes sociais dela. E isso hoje a gente consegue fazer com muito baixo custo. O investimento que a gente faz é muito menor do que era o investimento antigamente, quando a gente tinha que investir no espaço físico. E hoje, gente, vocês estão entendendo que se a gente for pensar em alcance, né? É surreal essa comparação. Antes que a gente tinha um espaço físico, a gente conseguia atender o quê? Quantas mulheres, quantas pessoas na nossa loja? Qual era o nosso alcance de ter que ligar para cada uma na agenda telefônica para converter em vendas? Gente, se a gente passar o dia inteiro ligando, a gente não consegue falar com 60 mulheres ao mesmo tempo. E hoje eu tenho uma aluna minha que fala: Estela, ninguém assiste meus stories, meu alcance é muito baixo, eu fico com vergonha, porque só 30 mulheres, só 50 pessoas, só, né, assistem meus stories. Gente, olha isso. Você já pensou pegar todas essas pessoas aí que estão te assistindo, né?
e colocar elas como cliente potencial, pensar se elas estivessem dentro da sua loja, como que seria. Então, essa é a virada do jogo. Começar a enxergar isso aqui como um negócio e começar a dar cada passo para que ele seja visto como um negócio, para que você seja posicionada como uma marca. Então, Estela, beleza, eu entendi já, né, o potencial que tem o meu negócio no digital, que o custo é muito menor, que a visibilidade é muito maior, que o acesso é muito maior, né? É como se fosse, gente, como se você tivesse a sua empresa na maior avenida do mundo, né? Porque olha a visibilidade que tem, isso é incrível. E hoje a gente ainda tem a possibilidade de fazer tráfego pago, então direcionar e aumentar ainda mais nosso alcance. Então a gente já entendeu o quanto isso é importante. Mas quais são as ferramentas necessárias agora, Estela? Eu quero começar o meu negócio no digital. Eu não tenho espaço físico, ou eu já tenho espaço físico e quero trazer para o digital. O que eu preciso? Porque muita gente acha que é só criar o seu perfil do Instagram. Criei o meu perfil do Instagram e agora eu tenho uma marca no digital e vou vender no digital. E, gente, imagina se fosse assim quando a gente pensasse em espaço físico. É desse jeito? Quando você vai fazer sua loja, você pega um espaço em branco, uma sala em branco, e aí você coloca um monte de araras, roupas lá e é suficiente para vocês venderem? É assim que vocês fariam? Não é, né, gente? Por quê? É se posicionar naquilo. Você quer uma decoração para sua loja que seja atrativa para os seus clientes, você quer passar autoridade para os seus clientes, você quer passar credibilidade. Então, tudo isso que a gente fazia no espaço físico, a gente vai ter que fazer sim no nosso digital. Não é só começar a postar suas peças e achar que você tem uma marca que você vai vender. E eu vejo muitas mulheres se frustrando quanto a isso. Tanto é que o meu método, né, o método Empoderadas, é focado nisso. É focado na estruturação, desde lá do seu posicionamento, o que você vai postar, o que da sua vida pessoal você vai postar, o que da sua vida profissional, no que você vai focar, tá? O que é estratégico. Mas por que o método Empoderadas é focado nisso? Para quebrar essa crença de que é só você colocar a cara aqui, só você criar um perfil para sua marca, que você já tem um perfil no digital, que você já está posicionado no digital. E, gente, isso só vai causar frustração. Então, por que eu tô falando isso para vocês? Porque qual é a forma da gente ganhar, da gente conseguir autoridade e credibilidade, que antes a gente fazia isso através do espaço físico, né? Trazer para o digital. Esse é o ponto, tá? É disso que a gente vai falar aqui, do que é necessário, não só para você criar seu perfil e achar que você está vendendo, mas para você realmente posicionar o seu negócio aqui e realmente ter uma base estruturada para poder vender, saber trabalhar, conseguir ser achada, tá, gente? Coisas estão andando tanto, é tão rápido, que já ninguém mais vai sair de casa para fazer compra. Eu mesma, gente, eu fui no shopping esses dias comprar um presente para Maria Clara, que é minha sobrinha, e fazia, assim, muito tempo que eu não ia. Eu não sei mais o que é. Hoje mesmo a Miriam já trouxe aqui em casa as roupas, eu já vi o que eu vou ficar, já mandei de volta o que não ia ficar, e a vida tá assim. Então, quem sabe usar o digital já está na frente. Quem entende que usar o digital não é só criar um perfil e achar que as pessoas vão te achar, que as pessoas vão comprar de você, te contratar, porque você tem um perfil, já está na frente, tá? Então vamos lá, Estela, hoje eu decidi que eu realmente quero usar o meu perfil, trazer a minha marca para o digital, ou então começar a minha marca no digital. O que eu vou precisar? Gente, primeiro, alinhamento de posicionamento, tá? Então, se você já tem a sua marca no físico, você precisa trazer esse posicionamento dela do físico para o digital, certo? O que vai ser esse posicionamento? Tudo aquilo que vai guiar a percepção da sua persona, do seu cliente ideal, para o que você entrega, para o que você vende, tá? Então, o que vai guiar essa percepção? Sua identidade visual, por exemplo, né? As cores que você usa, lá no Método Empoderados a gente tem um módulo só de paleta de cores. As cores que você usa, elas já vão dar uma percepção muito grande do que você faz, do que você entrega, tá? Então esse é um ponto. Alinhar o seu posicionamento para começar no digital com situação, objetivo e plano de ações, que foi o que a gente falou lá na primeira aula, quem lembra, né?
Então, esse é o primeiro ponto, trazer o seu posicionamento para cá. Ganhar autoridade e credibilidade através do seu posicionamento e da sua identidade visual, tá? Quando eu tô falando de identidade visual, gente, é você conseguir formar um padrão. Um padrão que seja memorável, mas que não seja chato, tá? Aquele feed todo muito organizadinho, um feed que antes ensinavam pra gente que precisava ser uma vitrine, não funciona, tá? Esquece isso. Ele precisa ser acessível, mas ele precisa ser memorável, né? Então, direto eu recebo aqui das minhas alunas falando: eu lembrei de você. Gente, o céu. Um dia o céu tava laranja e um monte de árvore verde. E aí uma aluna tirou foto e mandou: olha essa natureza, me lembrei do Empoderadas. Isso é ser memorável, tá? E ser memorável através do seu posicionamento com a sua identidade visual tem um gosto ainda melhor. É melhor que tráfego pago, gente. É melhor que outdoor, não é? Porque as pessoas estão lembrando de você constantemente. Imagina olhar um céu, olhar uma árvore e lembrar de Empoderadas, certo? Aquilo que a gente fala de ser lembrada, né? E como ser lembrada, não tem forma melhor de fazer isso do que o seu posicionamento. Então, esse é o primeiro ponto. Alinhar o seu posicionamento, tá? Antes de qualquer perfil, antes de qualquer stories, antes de qualquer YouTube, antes de qualquer Pinterest, você precisa ter o seu posicionamento alinhado. Senão você vai ser só mais uma nesse mundão aqui, né? Nesse campo de batalha que a gente vive colocando nossa marca no digital. Então, esse é o primeiro ponto, tá, meus amores? Stella, já alinhei o meu posicionamento, já trabalhei todo o meu autoconhecimento, né? Já fiz todas as aulas do Método Empoderadas, já tô assim topíssimo, já respondi todas as perguntas, já fiz as tarefas, tô com a identidade pronta, paleta de cores escolhidas, ícones escolhidos, estou com posicionamento, já sei o que eu vou postar do meu pessoal, qual a porcentagem que eu vou postar pessoal, profissional, qual a estratégia, qual a situação que eu tô, qual é o meu objetivo daqui para frente e qual é o meu plano de ações para chegar no objetivo. Estão vendo, né, gente? Deu check em tudo isso aí, meus amores. Aí o que a gente vai fazer? Realmente criar nosso perfil do Instagram, certo? Com tudo isso alinhado, a gente dá o próximo passo, que é começar estruturado. Gente, quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, tá? Se você não tem um objetivo, tá tudo bem. Você tá postando só por diversão, tá tudo certo. Mas a partir do momento que você quer usar a sua rede social para chegar em algum lugar, o seu posicionamento precisa ser estratégico. Então, você tem que postar sabendo o que você está fazendo. Às vezes, você tem que deixar de postar sabendo por que você está deixando de postar. Pode ser até uma coisa super legal que você viu, mas, putz, isso não cabe na minha linha editorial agora, porque eu tenho um objetivo para chegar. Vocês estão entendendo? Então, agora você vai criar o seu perfil, tá? Criou o seu perfil. Então, você já sabe o que postar na sua linha editorial, né? Você já sabe como trabalhar o seu perfil, estruturou o seu perfil, bio, destaques, tudo certinho. Está profissional, o que você vai precisar agora, gente? Descobrir a forma que você vai vender, tá? Então, o que adianta você ter um Instagram lá se as pessoas não têm facilidade, não têm agilidade na sua compra? E compra, gente, eu tô falando tanto de produto físico, eu tô falando tanto de serviço. Isso tem que estar acessível, tá? Então, como que ela vai fazer isso? Ela vai fazer por DM, a pessoa vai fazer por site, a pessoa vai fazer por página de vendas, né? Que é o meu caso, é uma página de vendas que vocês podem ter acesso a tudo que eu entrego. Como que você vai vender aquilo que você está... como que você vai vender pelo digital aquilo que você está se propondo? Isso é um ponto. E aqui entra a terceira parte, que é muito importante, gente, que é você ter um site, tá? Se você vende produto físico, você vai ter um site lá com os seus produtos, né? Se você quer focar em e-commerce, se essa for uma estratégia sua. Por que isso é tão importante? Porque, gente, o post do Instagram, ele não é googável, né? Então, você não consegue colocar o seu post do Instagram lá nos seus tops, tá? Lá para aparecer para as pessoas. Ela não vai aparecer a sua foto do post lá e a pessoa vai te clicar se ela procurar. Então, por exemplo, uma pessoa quer encontrar uma influencer que seja de Cuiabá. Se ela procurar lá influencer em Cuiabá para patrocinar a marca, para fazer parceria com a marca dela, se você não tiver um site, ela não vai te encontrar.
E aí você começa a depender de fulano X, de fulano Y para fazer a venda, para chegar, mas eu não conheço, sendo que tem um monte de marca que está procurando você e ela não está conseguindo te achar. Então, independente, tá? Se você vende produto físico, se você vende serviço, você precisa ter um site. Como eu falei, se for produto, você vai ter um site com os seus produtos para a pessoa comprar um e-commerce. Se for serviço, você vai ter um site blog. Tá? Por que é tão importante? Porque além dele ser googável, você não precisa produzir mais conteúdo para ele, certo? Ele pode ser realmente um blog, que você tem a opção de levar os seus conteúdos do Instagram direto para ele. Então, tudo que você usa lá, tudo que você posta, tudo que você trabalha no seu Instagram, ele leva direto para o site. Tá? E aí você consegue ser encontrado no site. O link da bio é pelo Wix. Então, muita gente usa aquele Linktree que ele fica lá padrãozinho, não tem como você colocar sua identidade visual, não tem como você colocar sua foto, não tem como você colocar sua fonte. E isso me mata, né? Por quê? Porque você ganha autoridade com isso e você ganha, você cada vez se torna mais memorável. Quanto mais você repete, mais memorável você fica. E aqui a gente entra num ponto que muitas alunas minhas têm medo. Estela, não tá muito repetitivo, eu não quero falar isso de novo. Gente, só se torna memorável aquilo que é repetitivo. Nós todos, né? Eu sempre falo isso para as minhas alunas. A gente já nasce confortável com padrões. Então, quando a gente nasce, quando a gente é neném, as pessoas sempre falam pra gente, neném precisa ter rotina, neném precisa ter padrão na rotina, para ele se sentir mais confortável, para ele se sentir mais pertencente, não é? Gente, isso acompanha a gente pela nossa vida toda, tá? Então, é a mesma coisa com as marcas, tá? Pra gente se sentir pertencente, pra gente se sentir confortável, pra gente querer acompanhar, a gente precisa ser repetitivo, certo? A gente precisa de repetição, de padrões que nos fazem que nos fazem sentir parte daquilo, que nos fazem querer acompanhar, certo? Se a gente for começar a analisar as maiores blogueiras aí que a gente acompanha, começa a perceber, gente, eu fiz isso por uma semana, sabia? Comecei a entrar todos os dias, eu adoro a Silvia Braz, amo, sou super cachorrinha da Silvia Braz, adoro tudo que ela compra, enfim. E fiquei uma semana seguindo ela, seguindo a Nativosa e olhando o que elas faziam. E, gente, é sempre a mesma coisa. E é por isso que a gente gosta, tá? É por isso que a gente se sente pertencente àquele mundo, porque pra gente, querendo ou não, é algo que nos dá padrões, né? Que nos tranquiliza, nos faz sentir pertencentes, a gente já saber o que tá acontecendo. Então, e isso faz com que quando a gente tiver lançamento, quando a gente tiver nova coleção, quando a gente tiver alguma novidade, data comemorativa, isso saia realmente e se destaque, tá? Enquanto, gente, tô vendo que vocês já foram ver meu link na bio, né? Tô recebendo aqui, eu recebo notificação quando vocês entram. E podem ir lá ver, que é super diferentão mesmo, porque sou eu que faço. Se vocês virem, os das minhas alunas também são assim, também são super a identidade visual delas, porque eu não deixo ninguém usar igual tá todo mundo. Tem que ser a sua cara, né, meus amores, para ganhar autoridade, credibilidade, se tornar memorável, certo? Então, isso é muito importante, criar o seu site, tá bom? Então, criou o seu Instagram, gente, ele vai trabalhar em conjunto com o seu site. E aqui não tem nem desculpa, porque vocês não vão ter que produzir conteúdo extra, tá bom? Vocês vão fazer lá a sua página bem linda, se apresentando, tá? Qual o seu posicionamento, o seu propósito, igual lá o meu site. É um site blog. Então, eu tenho a minha página lá, né? Estela aqui no Empoderadas, é bem lindo, no começo assim já fala o mundo é das empoderadas, aí eu coloco depois quem são as empoderadas, tudo certinho, para as pessoas que começarem a pesquisar por maternidade, empreendedorismo materno, empreendedorismo feminino, elas já me encontram, né? E esse é um quê da questão. Quando você está no Instagram, você não consegue ser encontrada por palavras-chave, né? Então você até pode encontrar meus posts por alguma forma, o Instagram, ele até aparece, mas só se você realmente pesquisar o meu nome lá, você não encontra por palavra-chave. No site, eu consigo colocar essas palavras-chave, né? Então, por exemplo, se você trabalha com semijoia,
e você ainda não é, né, uma semijoia que as pessoas vão procurar pelo seu nome, a pessoa está procurando lá semijoia em Cuiabá, vamos dizer, você consegue colocar essas palavras-chave para ser achadas, né, meninas? A gente fez isso na mentoria passada. Então, colocamos todas as palavras-chave para que elas consigam ser achadas, tá? E isso é muito importante, porque é aquilo que eu falei, às vezes a gente está penando, procurando cliente, correndo atrás de cliente, sendo que tem um monte de cliente querendo o nosso serviço, querendo o nosso produto que não acha, tá? Então, é o que eu falo para vocês. O Instagram, gente, ele é uma das torneirinhas que caem os clientes aqui pra gente. Mas a gente tem várias torneirinhas, tá? E a gente não pode depender só do Instagram. Por isso que eu sempre falo, se o Instagram morrer hoje, a sua empresa morre, né? Principalmente nós que não temos espaço físico, que começamos no digital, não é? O que acontece se o Instagram morrer hoje? Vocês estão entendendo? Gente, o MSN morreu, o Orkut morreu, o Facebook tá aí penando, né? Muitas pessoas já migraram, mas e aí se acontecer? O que acontece? Sua empresa morre junto? Não, né? Então essa também é a grande importância do site. Quanto mais torneirinhas a gente tiver, e a gente vai falar isso em outra aula, né? Todas essas torneirinhas necessárias, mais menos dependente você fica, certo? Então, esse é o terceiro ponto. Então, a gente precisa, meus amores, de um posicionamento, tá? Para chegar aqui não só com um perfil vazio, um perfil que seja mais um no mercado. Assim como a gente pensa lá para o nosso espaço físico, né? A gente não quer deixar uma sala em branco e enfiar umas araras para as nossas roupas. A gente idealiza todo lugar que vai receber nossos clientes, tudo que a gente quer, nosso acabamento. A gente precisa fazer isso aqui também, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, realmente se ingressar aqui no Instagram, que hoje é a maior plataforma de vendas, né? E que há muito pouco tempo se posicionou como venda. Porque no começo ele iniciou a trajetória, né? Como entretenimento, né? E aí, só há pouco tempo, acho que foi ano passado, que ele realmente colocou lá a abinha de compra e de venda. Por quê? Porque nós começamos a guiar isso. Começaram as parcerias, né, entre marcas, entre influenciadores, e tudo isso trilhou esse caminho do Instagram como plataforma de venda, que hoje é a maior. Então, esse é um ponto, tá? Chegar com posicionamento, criar um Instagram, e depois, gente, precisamos de um site, tá bom? Se você ainda não tiver renda para fazer um site, eu indico o Wix. Então, para vocês criarem conteúdo para várias redes sociais, eu sei que é pesado. E o site você consegue fazer ele estilo blog, certo? Então, o que vai para o seu Instagram, vai para o seu site, você cria uma página, já consegue ser googável, já consegue ser encontrada por palavra-chave, certo? Então, esse é o terceiro ponto. Outro ponto agora, que é falando de Instagram, falando, né, das outras plataformas que você for se posicionar. Gente, você vai precisar também criar artes. E eu sei que isso é muitas vezes uma limitação para as pessoas. Uma novidade aqui quentíssima para vocês no Pinterest. Gente, o Pinterest, minhas mentoradas sabem, né, que todas elas têm Pinterest. Porque ele é uma plataforma que muitas vezes a gente não dá muito valor. Mas qualquer coisa que a gente queira, de inspiração, de ideia, de tudo, onde que a gente vai? Eu vou muito mais hoje no Pinterest do que no Google. Vocês concordam comigo? Pouquíssimas vezes, por exemplo, eu estou fazendo aqui o estúdio, né? Mostrei para vocês que as tintas chegaram hoje. E aí, gente, eu queria várias inspirações para estúdio, para isso, para aquilo. E aí eu não fui nenhuma vez no Google, eu fui sempre no Pinterest, tá? E a gente às vezes não entende o Pinterest como plataforma de venda. Então hoje eu não tô falando dele aqui como necessário, porque ele não é necessário, mas ele é uma torneirinha indispensável, e a gente vai falar isso mais pra frente também, lá na aula de tráfego orgânico, tá? O que trava a gente muitas vezes? Estela, eu não sei fazer arte. Quem aqui tem isso, gente? A gente entra naquele perfil todo lindo, artes todas maravilhosas, né? E a gente fala, onde que eu tô amarrando o meu jegue? Como que eu vou conseguir fazer essas artes aqui? Esse pessoal deve gastar muito dinheiro para fazer isso. Então, justamente por isso também, no Método Empoderadas tem aula de arte, né? Tem aula de edição de vídeo. Por quê, gente? Por que tem isso? Porque isso é essencial.
tá? Isso é essencial. Agora eu tô começando a mentorar uma psicóloga. E ela, o que que ela fazia? Ela tinha ideias incríveis, incríveis, assim, o posicionamento dela, ela é maravilhosa. E ela trata muito transtorno alimentar, insônia, crise de ansiedade, sabe? E aí ela tinha... Gente, os textos dela dão quase um livro de tanto conteúdo. Eu fico, assim, chocada, sabe? Só que o que que acontecia? Ela não sabia fazer arte. Então ela ia lá no Pinterest, né? E pegava algumas imagens que tinham relacionadas e usava. Só que aí quando você chegava lá, os posts eram muito bacanas, né? Só que o que que acontecia? Podia ser qualquer pessoa postando aquilo. Vocês estão entendendo? Não se torna memorável. Por quê? Porque não tem a identidade dela, a identidade visual dela, né? A paleta dela. Não que isso não possa fugir nunca, mas a pessoa tem que encontrar aquilo ali, gente, e saber quem está falando, né? Tudo isso vai, todos os processos do post, ele vai direcionar para isso. Então, hoje, aqui, quando eu falo com vocês percebem que eu tenho jargões que são únicos, que são memoráveis da minha marca, não é? Tudo isso vai tornando a minha comunicação única com vocês, junto com a minha paleta de cores, junto com as minhas legendas, né, que são muito mais emocionais. Tudo isso vai formando o meu posicionamento, que é único ao comunicar com vocês. Então, o que que ela estava fazendo? Tudo aquele posicionamento dela, que era incrível, uma legenda perfeita, com tudo aquilo que ela postava, acabava podendo ser de qualquer pessoa. Por quê? Porque ela pegava uma imagem qualquer do Pinterest, né? Além disso, poder dar muitos problemas de direito autorais, né, gente? Hoje a gente não tem só músicas no direito autorais, a gente tem imagens também. Então, hoje, quando eu tenho meus clientes e eu preciso de fotos, a gente tem plataformas que dão fotos gratuitas ou pagas. Tem vezes que a gente precisa pagar para criar arte de cliente. Para quê? Para não dar problema, né, de roubo de foto. Então, isso é um ponto também. Outro ponto necessário, né? Vamos lá. Então, primeiro, posicionamento. Segundo, criar a conta em si. Terceiro, um site, né? Pode ser o site blog ou e-commerce. E quarto, criação de artes, quinto, edição de vídeos. Mas a legenda, gente, ela tá ali, primeiro, para aprofundar. Segundo, para emocionar. E terceiro, para conectar. Tá? Então, se ela não for fazer nada disso, ela é dispensável, porque o que você consegue ensinar, o que você quer passar, ele pode estar ali no post, certo? Então, ela precisa fazer alguma dessas coisas. E como que a gente faz isso? Storytelling, tá? O que é o storytelling? É você realmente contar histórias. Essas histórias tem infinitas histórias, né? Tem a história da jornada do herói, tem a história do herói relutante, tem vários cronograminhas, assim, vários passo a passos, né? Que você usa para conseguir aproveitar a legenda da melhor forma. Mas o que é a chave de uma legenda? Primeiro, gatilhos mentais, tá? Então, contar história é um gatilho mental. O que são gatilhos mentais? É você fazer a pessoa tomar uma ação, fazer uma ação a partir de uma emoção, tá? Então, a gente tem, por exemplo, o gatilho mental da escassez. O que é escassez? Por exemplo, o que a gente usou lá no CT, que é vagas limitadas. Isso é gatilho da escassez, tá? Por quê? Porque a pessoa sentiu ansiosa, ela sentiu ansiedade de que ela vai perder aquilo, que ela vai perder aquela exclusividade, e ela faz a ação do quê? De se inscrever. Tá? Isso acontece muito, gente, em promoções de datas comemorativas. Então, eu estava seguindo uma joalheria, né, que eu estava super de olho nela, e aí ela colocou promoção do Dia das Mães, apenas 40 horas de promoção. Gente, se alguém não comprou uma joia que queria ali, não compra mais, tá? Porque era, tipo assim, uma promoção muito top e foram 40 horas, ou seja, você ia perder. 40 horas de promoção nem dá o quê, gente? Menos de 2 dias. Vocês estão entendendo? Então, era o gatilho que precisava. Se alguém queria, eu vou me programar para comprar daqui 3 meses uma joia, esquece. Por quê? Porque é Dia das Mães e é naquele Dia das Mães. Daqui 3 meses não vai ter essa promoção. Vocês estão entendendo o que é o gatilho mental? Né? Dei um exemplo para vocês, então. Então, é fazer você sentir uma emoção para fazer uma ação. E é isso que a gente mais usa nas legendas, tá? Não necessariamente uma ação naquele momento. Então, nem todas as legendas você vai colocar compre aqui, entre em contato aqui.
mas a legenda, ela precisa de gatilhos para ir alimentando aí algo de vocês, certo? Esse é o grande quê da legenda. Tela, problema das artes, tá? O que limita vocês, gente? Acharem que a gente precisa de muito, saber muito, né? Para fazer as artes. E não. Na mentoria, a gente tem uma mentoria que são 3 horas, né? 3 horas. Gente, eu falo para vocês que eu não consigo baixar, eu falo demais. Mas que em uma mentoria, todas as alunas saíram fazendo artes, que não sabiam fazer nada, uma linha, né? Porque muitas vezes vocês acham que é necessário a gente saber Photoshop, a gente saber Illustrator, né? E realmente, eu já usei muito esses programas, né? No começo eu só usava eles. E até hoje eu uso eles muito mais para catálogo, para folder, para outras coisas que precisam de muito mais qualidade. O Instagram, ele é uma plataforma que não precisa de muita qualidade. Inclusive, o Alexandre, que é meu designer, né? Ele fez até um post esses dias falando que muitas vezes a gente tira uma foto perfeita, né? E coloca aqui no Instagram e a foto parece que não ficou tão boa. Por quê, gente? Porque o Instagram não é feito para alta resolução, tá? Então, ele até deu a dica de não colocar a foto em PNG, que é a maior resolução, e sim colocar em JPEG, que não é tamanha resolução, mas que para os padrões do Instagram ela fica melhor. Então, dizendo isso, né, o que eu estou dizendo para vocês? Que vocês não precisam fazer curso de Photoshop, curso de Illustrator, curso de InDesign, tá? Que são ferramentas e softwares para isso também. Por quê? Porque hoje vocês têm o Canva. Então, né, lá na mentoria também a gente tem aula de Canva, mas o Canva é muito intuitivo, tá? Você consegue, inclusive, pegar templates e transformar os templates, né, na sua identidade visual, aproveitar as fotos, porque eles têm biblioteca gratuita de fotos. Então, antes, né, eu tinha 4 ou 5 sites que eu conseguia encontrar fotos. Só que, por exemplo, se eu queria uma foto, sei lá, de um pôr do sol, que era uma coisa super fácil de fazer, eu tinha que ir nos 4 sites procurar a foto de pôr do sol, sendo que hoje o Canva, se eu não me engano, é a maior delas. Vocês estão entendendo? Então, assim, isso é imprescindível para o seu negócio. Se você vai começar no digital, tá? Você precisa fazer arte, você precisa saber fazer arte. Mas você precisa saber fazer no Photoshop, no Illustrator, no InDesign? Não, tá? Você consegue sim começar pelo Canva. Então, lá no Canva, uma coisa que é muito legal, você consegue padronizar já as suas cores, você consegue deixar salvo já os seus logos, você consegue deixar salvo os seus templates, tudo. E ele, o que é mais incrível, é que ele ainda navegação ativa, né? Então você não precisa ficar salvando, gente. O que eu já sofri de arquivo, que você tava lá no Photoshop há 1 hora, né? Muito doida, assim, fazendo, nem pensava, não salvava, o computador pifava, sei lá, desligava, e aí você perdia toda a arte. O Canva não faz isso. Por quê? Porque ele salva a cada segundo, tá? Então, como ele é navegação ativa, claro, você precisa de internet, né? Então, não dá para você fazer offline, pelo menos ele não vai salvar offline. Mas a gente tem todas essas aulas nas mentorias. Então, aprender a fazer arte. E o último, né, gente, que é super importante, é edição de vídeo. Então, antes, isso também era, nossa, muito punk. Quem me lembra que lá no comecinho, gente, quando eu comecei ainda trabalhava com arquitetura, eu tive que aprender edição de vídeo, vocês lembram? E aí eu até perguntei aqui, quem me acompanha já faz tempo, acompanhou essa fase minha. Eu sofria para editar vídeo. Por quê? Porque eu tinha que baixar no computador, né? E como vocês sabem, eu tenho um filhinho, um piriliquinho, loirinho, branquinho, bonitinho, bem sapequinha, que fica comigo o dia inteiro. Então, tudo que eu tentava fazer, eu tentava colocar no celular. Porque aí, querendo ou não, ele estava ali brincando, eu estava com ele, descia pro parquinho e conseguia editar no celular, enfim. Só que o vídeo eu não conseguia. Então, já era para mim, tipo assim, sentar no computador e editar vídeo já era um karma, sabe? Por quê? Porque eu tinha que fazer exatamente ou no momento que ele dormia, que eu tinha 1 milhão de outras coisas para fazer, ou então com ele gritando e batendo no mouse e puxando o teclado, era um caos. Então, editar vídeo já tinha se tornado para mim uma loucura, um estresse. E aí, o que aconteceu? Eu descobri, há pouco tempo também, que existe um aplicativo
Gente, muito mais fácil. Então hoje eu só vou editar aqui no computador também arquivos de muita alta qualidade. Que foi, por exemplo, eu tenho clientes arquitetas, né? Que elas contratam um fotógrafo para ir na casa das pessoas. Então tem que ser muito detalhe daquele objeto, daquele móvel, a textura. Aí eu venho para o computador. Mas no geral, Reels, peças, né? Todas essas coisas eu consigo editar pelo celular mesmo, em um programinha que chama InShot. Ele é super intuitivo também, tá? É com o dedinho, você arrasta, você volta, você corta. E o que é mais legal? Ele tem biblioteca de música gratuita. Então, hoje, a gente tem dificuldade, né, por essa questão da música. Inclusive, há um tempinho atrás, o Instagram estava bloqueando as pessoas que usavam as músicas, né, que usavam músicas sem direitos autorais. O que eu tinha que fazer, né? Porque antes eu fazia meio fora da lei. O que eu fazia? Eu baixava do YouTube, né? Para quem não sabe, se você colocar SS lá no linkzinho antes, né? Você clica lá, coloca SS e dá Enter, ele já baixa para o seu computador qualquer vídeo do YouTube. E aí eu retirava o áudio da música. E aí, só que isso é super perigoso, né? Porque você não tem direitos autorais. Então, hoje o Instagram até parou de fazer isso um pouco, porque o próprio Instagram liberou músicas com direitos autorais, né? Então você consegue. Se a música existe no Reels, lá no, sabe, para você fazer as dancinhas e tudo mais, você consegue usar ela no IGTV. Então até dá para usar. Mas o próprio InShot tem algumas musiquinhas mais legais, sabe? Não tem canto. Por quê? Porque é o canto, né, que é os direitos autorais, então até para o Instagram pegar o canto é muito mais fácil porque tem letra, mas ele te dá já alguns toquezinhos mais animados, alguns toquezinhos mais downzinhos, sabe? E ele até divide por músicas. Então, por exemplo, no Natal tinha uma etapazinha lá de músicas natalinas, sabe? Então já facilita a vida um monte, além de você conseguir extrair áudio também. Então, por exemplo, sabe aqueles vídeos que as pessoas fazem? Eu vou te ensinar a fazer tal coisa e grava a tela? Você consegue fazer isso extraindo áudio, tá? Ou então você falando por trás, né, e passando alguma coisa. O próprio InShot tem isso e que é muito bom. Além de ter batidas, né? Então aquelas batidas, aquelas luzes diferentes, tudo isso ele consegue fazer e aí você consegue editar lá e levar para o seu Reels, editar e levar para o seu IGTV, que isso, gente, vai ser o mínimo para você realmente conseguir aproveitar, né, as suas peças, o seu serviço ou algo do tipo aqui para o Instagram, certo? Falei para vocês os 5, né, e agora o 6º, que é um super bônus, tá? Que é, gente, alguém para colocar a cara no negócio, tá? Então, de nada adianta você ter a sua identidade visual muito bem feita, você ter o seu site, você ter o seu Instagram, você ter o seu posicionamento, você saber fazer arte, você saber editar vídeo, né, usando esses aplicativos, mas você não aparecer, né, minha musa? Minhas musas empoderadas. De nada adianta, meus amores, tá bom? Por quê? Porque tudo aquilo que eu falei lá atrás, né, que antes era medido pelo seu espaço físico, que era confiança, que era credibilidade, tudo isso porque hoje a gente vive em um mundo movido por golpes, né? Então, você comprar alguma coisa na internet e não receber, hoje já não é mais raro. Na verdade, mais provável, talvez. Então, ter um rosto ali vai fazer com que a sua marca seja vista de forma mais confiável, né? Que as pessoas deem mais credibilidade, afinal você está colocando a cara tapa ali, né? E aqui, gente, toda vez que você vai criar uma empresa ou algo do tipo, você tem que saber quem vai ser o rosto, mesmo se não for você. Stella, quem vai ser o rosto da minha marca? Gente, primeiro, uma pessoa que domine o assunto, tá? Então, ela precisa ou ser uma persona transformada, que é o meu caso, quando eu tô falando de persona transformada, eu tô falando de que o seu produto ou o seu serviço fez a transformação que você entrega. Então, por exemplo, tá? Hoje eu entrego liberdade financeira, né?
para mães e mulheres empreendedoras, certo? Eu sou a minha persona transformada, porque eu adquiri liberdade financeira empreendendo, e eu sou mulher e eu sou mãe, tá? Então eu sou a minha persona transformada. Estela, mas eu não sou. E agora? Gente, para ser o rosto daqui, se você não é a sua persona transformada, você precisa estar muito bem inserida no universo dessa persona, tá? Você estar inserida. Não adianta, gente, você querer tocar e se conectar com personas, né, com pessoas que eu digo com seus clientes ideais, se você não está inserido no meio deles. Você não sabe quais são as dores deles, né? Você não viveu isso, você não sabe quais são os desejos deles, vocês não sabem onde eles estão e onde eles querem chegar. A comunicação, a identificação é rasa. E isso não vende, né? Por quê? Porque para vender a gente precisa se conectar hoje, onde o fio condutor do nosso branding é o propósito. Hoje, o fio condutor, né, de uma marca até o seu cliente é realmente o propósito. E se conectar a esse propósito é a grande chave da conversão. E não só conversão uma vez, porque eu falo para vocês que a venda, realmente, né, a venda começa depois que a pessoa paga. Por quê? Porque é ali que ela fideliza ou que ela vai embora, tá? E para ela fidelizar, ela precisa se sentir pertencente. E realmente, se identificar, se conectar, faz com que ela se sinta pertencente. E aí, a gente fecha com os nossos 6 pontos principais e básicos para realmente se posicionar aqui no digital, para ter um negócio aqui no digital, para ter uma marca no digital, que realmente ela consiga trazer frutos para você, que você não tenha só o seu perfil para postar ali seus produtos, para cumprir tabela, tá bom, gente? Hoje o digital ele não é mais uma opção. Ele é realmente existir para o seu cliente, né? É realmente estar na principal avenida do mundo, né? Que eu não canso de falar isso para vocês.